Para os que não chegaram, eu convido que abra o teu texto, a tua Bíblia, no texto de Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 24, ok? Nós vamos ler até o verso 30. Você vai, evidentemente, aí já descobrir que você conhece muito bem o texto, conhece a história que está aí, mas sempre nós podemos aprender algo mais. A parábola do joio. Vamos lê-la e relacioná-la aí a essa vida de paciência enquanto oramos, ok? Então vamos fazer a leitura. Mateus capítulo 13, verso 24, o texto diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio esse joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para ser queimados. Depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro. Muito bem, nós já oramos, né? Eu quero orar no final para nós ganharmos um tempinho aqui. O texto de Mateus, ele é entregue para nós com 5 discursos. Esse é o segundo. Então você começa lendo capítulo 1, 2, 3 e 4, uma narrativa. Aí o texto ele tem um discurso público, que é o Sermão do Monte. Depois o Mateus novamente ele argumenta algumas questões, e esse é o segundo discurso público. Todo o capítulo 13 ele é um discurso. Jesus está ensinando aí aos seus seguidores, discípulos, a natureza do reino de Deus. Então você tem aqui uma seleção, né, 8 histórias em sequência para ilustrar o reino de Deus. E esse capítulo 13, 24 a 30 é uma das histórias que ilustra o reino de Deus, não é? Quando se trata de uma parábola, nós precisamos buscar os valores simbólicos da parábola, para que nós não cometamos aí algum tipo de problema de interpretação do texto, né? Você não tem liberdade de dar aos símbolos da parábola o valor que você quer. Então a parábola, ela quer dizer uma única coisa, e a gente vai aprender sobre isso quando ela, muito obrigado, aqui ó, são 2 agora. Quando ela é contada, né? Quando ela é deflagrada. Então você tem lá no começo, você tem um problema, aí Jesus vai resolver aquele problema por meio de uma contação de parábola. E as parábolas, elas respeitam a cultura das pessoas que estão ouvindo ali, né? Essa parábola, ela se torna mais fácil de ser interpretada, porque se você observar aí, Jesus conta a parábola no capítulo 13, 24, e no capítulo 13, verso 46, ele diz assim, ó: o reino dos céus é como um tesouro escondido. Melhor dizendo, no verso 36, ele resolve a parábola. Então você tem a interpretação dela. Então você tem uma única interpretação da parábola. Não é esse o meu papel aqui agora. Eu já quero ir para a aplicação, que ela tem mais, ela combina muito mais com a gente aqui, não é? Então o que eu pretendo fazer aqui demonstrar para os irmãos que oração é um mandamento, mas não significa que oração é uma varinha, um condão mágico que Deus nos dá, que nós elaboramos aí algumas palavras mágicas corretas, e aí então as coisas começam a acontecer segundo aquilo que nós oramos. Você sabe, na vida que não é assim.
Você sabe que oração não é simplesmente você encontrar o caminho adequado segundo aquilo que nós entendamos naquele momento, ou orar com uma emoção exacerbada, ou com uma tonalidade de voz, ou com uma postura de corpo, e aí então Deus está obrigado a responder. Não é assim. Na oração, embora seja um mandamento, a oração ela também respeita a soberania de Deus. A oração, ela não amarra os braços de Deus, e Deus agora está obrigado a fazer aquilo que você orou. Não é assim, não é? A oração não é um empoderamento. A oração, ela tem a sua questão terapêutica. A oração vai nos levando para perto de Deus. E você sabe que Deus responde algumas orações num tempo que para nós é chamado de adequado, aquilo que no momento nós estamos precisando. Outras orações, ela se arrasta pela vida toda, e Deus respondendo no tempo dele. Então é evidente que a oração, ela não é um passe de mágica. E esse texto aqui, ele tem algumas coisas para nos ensinar. Por isso que eu disse aqui que eu não vou me interessar pela teologia do texto, o reino de Deus, mas pelas suas aplicações. Muito bem, o que nós precisamos entender aqui? Quando Jesus conta essa parábola, ele começa demonstrando aqui que alguém, um proprietário de um terreno, de uma fazenda, ele, por ser uma sociedade agrícola, ele vai plantar. O cultivo, ele é importante economicamente para essa gente aqui. Então, quando as pessoas ouvem Jesus contar essa parábola, eles estão alinhados com o problema econômico que advém, ou com a fortuna econômica, com a sorte econômica da plantação. Então ele pode estar afastado de nós, mas as pessoas sabem exatamente o que está sendo contado ali. Por quê? Porque é uma sociedade cuja a base econômica, ela é a agricultura e a pecuária. Aqui de fato, e a pesca também, não é? Então aqui a questão é a agricultura. E era muito comum que pessoas rivais de campos outros semeassem ou envenenassem a colheita ou o campo do outro. Por motivos políticos, por motivos econômicos ou por simples inveja, era comum que pessoas na calada da noite pegasse ervas daninhas e semeasse quando a plantação ainda, a semente, ela havia sido semeada. Então tem todo o trabalho do dono da propriedade, ele vai sulcar a terra, ará-la, preparar e vai semear a semente esperando que dê uma boa colheita. Era comum, e isso não é uma novidade para esse tempo, essa é uma ocorrência histórica, que inimigos, para que a sua colheita tivesse mercado livre, chegasse no momento em que não houvesse perigo, risco, e jogasse algum tipo de erva daninha na colheita do outro. Então eles sabiam o que estava acontecendo. A parábola, ela é contada e as pessoas sabem que existia pessoas de má índole que de fato envenenava a colheita do outro, e qualquer tipo de erva daninha. Tanto que há alguns nomes aí para o joio. Nós temos na nossa Bíblia a palavra joio, mas é comum você encontrar em alguns textos o nome para essas sementes venenosas de trigo bastardo, né? Então imagine, você tem todo um trabalho de cultivar a sua plantação, e aí o seu inimigo, para que você não venda a tua produção e ele venda dele, ele joga o trigo bastardo ali, ou trigo do diabo, eles tinham esse nome também, trigo barbudo. A ideia é de uma erva daninha, ou seja, algo que vai danificar a colheita. Então imagine que eu, por inveja, por questões econômicas, você plantou o seu milho, quando está ainda no sulco, ainda não brotou, eu contrato bandidos, marginais, gente de natureza vil, e entro na sua plantação e peço para jogar as ervas daninhas. Ou seja, a sua colheita, ela vai dar ruim. Era exatamente isso que acontecia. Então você percebe que não dá para duvidar da estupidez da mesquinharia humana. O campo, ele é envenenado. E aí, quando na parábola, Jesus vai dizer que ao perceber que aquele campo foi envenenado,
os servos do proprietário propõem que seja arrancado o joio. E aí o proprietário, com sabedoria, vai dizer que não é o tempo para arrancar. Ele identifica a erva daninha, né? E ele entende que aquela erva daninha ela não pode ser arrancada sob o prejuízo de arrancar a raiz da planta boa ela ser tirada da terra, e aí então ele perderia a colheita. Então você percebe que esse proprietário ele tem uma capacidade de leitura e sabe como agir em algum momento. E aqui então ele entende o quê? Que apesar do campo ter sido envenenado, ele ainda quer salvar a lavoura, né? Então ele diz, não, temos que ter paciência. E uma outra questão importante, e é só essas duas questões que eu quero aí salientar com os irmãos. O verso 30 está escrito assim, ó: deixe que cresçam juntos até a colheita. Então aqui nós temos a paciência. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes. Já falamos sobre isso aqui já. Então, muito bem, a primeira questão que nós precisamos tomar aqui como aplicação é que o campo da vida ele foi envenenado. Aliás, quando Jesus explica a parábola, é sobre isso que ele está dizendo. O dono da propriedade, o próprio Deus, quando ele fez o jardim do Éden, o campo ele era muito produtivo. E o texto, na explicação da parábola, vai dizer que o inimigo que semeou é o próprio diabo. Então, a semente, ela foi distribuída em toda a lavoura da vida. A lavoura da vida, ela está envenenada pelo pecado. A lavoura da vida, ela não produz, depois de Gênesis 3, aquilo que precisava ou era para produzir. Então, nós vivemos num campo contaminado. E arrancar a nossa plantação, seja ela de qual natureza for, sem a devida sabedoria e paciência, pode colocar em risco toda a nossa lavoura. E aí então nós podemos ter algumas aplicações. Algumas pessoas que estão conosco, ou nós mesmos em relação ao outro, podemos ter aí um temperamento difícil. E quando nós queremos arrancar esse joio da vida, pode ser um problema, não é? Então conviver com alguém numa contingência da vida com um temperamento difícil requer paciência, porque o campo está envenenado. No ambiente de trabalho você vai encontrar pessoas que têm temperamento difícil, e você vai ter que ter paciência, porque se quiser arrancar aquele joio, aquela erva que está envenenando, no tempo em que você julga adequado, você pode colocar a lavoura do teu trabalho em xeque. Então não é tempo, e a gente vai fazendo essa leitura conforme a orientação do Espírito de Deus. Em alguns momentos da vida nós temos que conviver com pessoas de temperamento difícil. Arrancar essa pessoa da convivência familiar, profissional, na igreja, pode causar problema na lavoura. Também é problema financeiro. É possível que a sua vida financeira ela esteja envenenada, e pode ser por barbeiragem sua. Pode ser que o teu problema financeiro, porque você fez uma contabilidade equivocada, e agora desesperado quer que Deus dê um jeito. Mas agora é paciência, é graça de Deus, para que você aprenda a administrar melhor. Então você percebe que são uma série de eventos que está denotando que o teu campo ele está envenenado, e é propício para isso. Pode ser também uma enfermidade de uma pessoa querida. E quantas vezes nós passamos por circunstâncias assim? Nós oramos pedindo que Deus nos socorra da pessoa que tem temperamento difícil, do problema financeiro, da doença que abate a nossa porta, um ente querido ou nossa mesmo, mas são as lavouras contaminadas da vida. E você sabe que essas coisas, elas não se resolvem com um passe de mágica. Você sabe que não é tão simplista assim. Demanda paciência. Não dá para sair arrancando todos os joios da vida. Aliás,
eu me lembro aqui que a palavra que a gente traduz aí para joio é cisânia. Se tiver um pouquinho de curiosidade, coloca no dicionário de língua portuguesa. O que é cisânia? É uma erva daninha que ela envenena e mata a plantação. A gente vai lá e traduz por joio. Então você percebe que essas ervas daninhas, elas vão crescendo na lavoura da nossa vida. Pode ser também o desemprego. O desemprego, ela é uma lavoura envenenada para nós. Nós temos que, num momento como esse, aprender a depender da providência de Deus, aprender a depender de pessoas que Deus levanta para nos socorrer. E não é fácil lidar com lavouras assim. Não é fácil quando essas ervas daninhas, elas não podem, sob o risco de toda a lavoura ser condenada, arrancá-las. No ímpeto nós queremos arrancar, mas a orientação, não, tem que crescer junto, é com calma, com passo, é um cuidado, não dá para a ferro e fogo tratar disso. Pode ser que uma adolescente, ela engravidou antes do tempo, isso é uma erva daninha, é alguma coisa que está envenenando as emoções da família. É uma erva daninha que envenenou, que está tornando a vida amarga. E a colheita, se ela não for conduzida, se a lavoura não for conduzida de uma forma adequada, segundo a vontade e a bondade de Deus em nos conduzir, nós podemos colocar toda a nossa plantação em xeque. Então você percebe que há uma diversidade de possibilidades em que a nossa vida ela está envenenada. E é claro que nós queremos arrancar, mas você sabe que não dá para arrancar algumas ervas daninhas de imediato. Não dá para colocar a mão e tirar sobre o prejuízo de você colocar toda a sua lavoura, o seu trabalho, o seu investimento, o seu relacionamento em perigo, em xeque. E conviver com a erva daninha não é fácil. E só Deus que pode nos dar essa condição. E aí são N possibilidades. Mas aí Jesus então, na sua parábola, ele continua, né? E aí eu leio de novo o verso 30. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então é o exercício da paciência, de aprender a conviver com o envenenamento da sua colheita. E cada um, como eu disse, sabe aonde está envenenado no momento. Aí então Jesus diz: então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes. E aqui tem uma questão bastante interessante. Quando nós falamos em erva daninha, a ideia é de que você, na colheita, no dia de separação, inclusive a raiva, a gana de arrancar a erva daninha, o joio, o trigo barbudo, o trigo bastardo, aquela erva que está implicando na qualidade da tua lavoura, é arrancar com raiva e jogar. Jesus, não é assim que faz. Olha o que ele diz: tirem primeiro o joio e amarrem-no em feixes. Percebe que aqui há um trabalho, uma dinâmica de trabalho. É para você arrancar o joio, que agora ele está separado, e você vai ter todo o trabalho de amarrar em molho, em feixe. Sabe quando você vai comprar, por exemplo, uma verdura, um alface não, mas um couve, aquele cheiro verde, ele não está amarradinho? Então tem todo um trabalho aquilo lá, não é? Então o que Jesus está dizendo, ó, você vai arrancando o joio e vai amarrando. E vai colocando num lugar, não é? Não é para você tirar o joio e jogar no fogo, não é assim que é para fazer. Porque, mais uma vez, no afã de resolver o problema, a gente quer acabar com aquele problema. A gente quer tirar o joio e jogar fora. Não, pegue o joio e amarre, dá trabalho. Imagine você tirando o joio e amarrando e colocando num canto lá. Por que Jesus ensina isso? Porque o joio, quando ele está amadurecido, quando ele passa do ponto de amadurecido e é tempo de colher o trigo ou o milho, ou seja qual for o cereal da lavoura, ele está em ponto de combustão, ele está seco e ele pega fogo rápido. Agora, no começo do ano, né, meu pai ele foi para
para a casa da irmã dele, e eu fiquei aqui, onde ele mora, aqui em Marinque. E a Kézia vinha trabalhar, e eu ficava lá. Lá tem um fogãozinho de lenha, e eu resolvi cozinhar. Ficou bom a minha comida, ficou muito boa. O fogão ajudou, né? E a lenha, ela não pega fogo muito rápido, demora. O que precisa fazer? Você precisa pegar os gravetinhos, aí você faz uma toceirinha assim, aí ele pega o fogo de palha, você vai alimentando, e aí então a lenha, ela pega fogo mais rápido. É isso que Jesus está dizendo, porque não adianta você cuidar bem da lavoura, arar, tirar as pedras, adubar, colocar lá o grão, depois cuidar para que os animais não invadam ali, para que ladrões não roubem produto. Dá muito trabalho cuidar de uma lavoura, e depois você tem que colher. Imagine o trigo, por exemplo. Depois de colhido o trigo, você tem que separar a casca daquilo que você vai usar, do produto, o trigo mesmo. E depois você tem que moer para fazer a farinha. Depois você faz a farinha, você tem que transformar a farinha em massa. Só que para transformar a massa em pão, você precisa do fogo. E o fogo, ele começa a combustão com o joio que você amarrou. O que Jesus está dizendo é que a tua paciência em meio ao sofrimento é a gana que você tem para que você acenda o fogo da vida. O sofrimento que nós enfrentamos pela graça de Deus é aquela gana que nasce aqui, diz assim, ó, só por conta desse sofrimento, agora eu vou acender o fogo da minha vida e vou resolver isso. Sem algum tipo de sofrimento, você estaria na inércia da vida, você não produziria nada. Sem algum tipo de dificuldade, a tua situação financeira, ela estaria mediana ou para baixo. Mas por conta de uma crise, você trabalhou mais, empreendeu, estudou, e hoje você está um pouquinho melhor. Porque o joio também serve. O joio não é desprezado. O joio não deve ser lançado no fogo a qualquer maneira. O joio, ele é o combustível que nos dá a gana para viver debaixo da graça de Deus e ir para cima e enfrentar os problemas com garradia, para que o fogo do Espírito transforme a massa cru num pão bem assado. É claro que na hora da dificuldade, nós não temos a capacidade de desvendar, de interpretar a vida assim. É por isso que a sabedoria bíblica, ela vai nos ensinar, o joio que está envenenando o teu campo hoje, ele não é desprezível, porque na mão da graça do Senhor, ele é o combustível para você se animar, para você orar, para você buscar o conselho de Deus e trabalhar e desfazer esse nó. O joio também serve. É por isso que muitas vezes você tem clamado para que Deus resolva o que tem que ser resolvido, mas com paciência Deus vai conduzindo até que você vá com calma, amarrando cada um dos joios, amarrando cada uma das ervas que envenenam as tuas emoções, amarrando com calma as ervas daninhas que te causam rancor, que te causa prepotência. Essas ervas daninhas vão sendo juntadas, e no momento em que você percebe a orientação de Deus, você percebe que o sofrimento que Deus muitas vezes te proporciona ou te permite passar é a oportunidade para que junto com Deus, a companhia de Deus, o conselho do Espírito de Deus, aquela dificuldade é a catapulta para que você abandone aqueles problemas e vença e se torne resiliente. Jesus está dizendo que o teu joio serve. O teu sofrimento, ele não é inútil. Você pode tomar o sofrimento de hoje para que ele seja o combustível que acenda os seus apetites para viver junto com Deus. Imagine você começar um curso na faculdade sem joio para queimar. Você é apático. Está fazendo o quê? Eu vou para a faculdade fazer um cursinho ali. Mas se tem joio, né? Eu vou queimar esse negócio aqui, vai dar certo isso aqui. O joio é o combustível. Sabe quando você trava os dentes e fala assim, agora é que eu faço isso mesmo. Quem mandou mexer comigo? Agora eu vou queimar o meu joio.
A dificuldade, ela vem abrir nossos olhos para, com parceria com Deus, ir para cima da lavoura envenenada, para que a graça de Deus a torne sadia. A vida, ela foi de fato envenenada pelo nosso inimigo. A vida de fato, ela não é para principiantes e amadores, mas o joio que Deus permite envenenar nossa lavoura não é para nos destruir, mas para que tenha aquele estalo da graça e faça com que ele seja o combustível que nos motive para fazer o que não faríamos sem a dificuldade. Portanto, irmãos, eu ouso a concluir dizendo que Deus te reservou uma bênção, e ela começa com a dificuldade que você está vivendo hoje. Deus reservou uma página que pode ser escrita com mais colorido, e para que você comece a assar o pão da farinha, que foi todo o trabalho, teve muito joio, muita erva daninha, muitos envenenaram o teu plantio, muitos colocaram veneno ali por inveja, por motivações que nos escapam, mas essa erva depositada para acabar com a lavoura, ela é instruída pelo Espírito de Deus, que nós podemos transformar essa erva daninha em combustível para a vida. O que seria de você se não tivesse passado por alguns vales na vida? O que seria de você? Você já conversou com pessoas na mais tenra idade, que sempre teve a vida bem certinha, bem legalzinha? Você conversa com essa pessoa 5 minutos, não tem graça, parece, né? Tá tudo certo. Conversa com alguém no começo do ano, e aí, como é que foi o primeiro dia de janeiro? Maravilha. E o segundo dia de janeiro? Melhor ainda. No terceiro dia, você não quer nem conversar com essa pessoa mais, tá tudo certo. Mas conversa com alguém que está passando por dificuldade. Irmão, vem cá, você não sabe, estou enfrentando uma plantação envenenada, mas Deus tem dado graça, mas Deus tem me ajudado. A plantação envenenou, mas o joio que está crescendo, eu estou queimando ele com uma gana que não vem da minha humanidade, ela só pode vir do trono da graça, porque o joio serve, o joio te tira do comodismo, o joio te faz empreender, o joio te faz orar, o joio faz você procurar a ajuda dos irmãos que conhecem mais a Deus naquele momento. O joio serve. A dificuldade que passamos não é para nos matar, mas para nos levar ao conhecimento da bondade de Deus. Não há dificuldade que entregue na mão do Senhor não dê resultado para a glória dele mesmo. O joio também serve. E eu concluo aqui lembrando de um texto de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz assim: alegrem-se sempre. Ora, se eu pudesse, diria para Paulo: você não entendeu. Como é que eu vou me alegrar numa situação envenenada como essa? Como é que eu vou me regozijar numa situação que a minha lavoura está envenenada? Ou Paulo, ele não entendeu, não faz uma leitura adequada da vida, ou ele está transcendendo a vida normal. E ele diz ainda: alegrem-se sempre, orem continuamente. Enquanto a vida vai sendo envenenada, enquanto os joios vão sendo semeados, nós estamos orando e amarrando os nossos feixes de joio. E ele diz: dei graças em todas as circunstâncias. Não é que Paulo nos convida a ser masoquistas, que gostam do sofrimento. Isso não combina com o ensino bíblico. Ele não está dizendo que, Senhor, obrigado pela luta, eu estou sofrendo, que alegria sofrer. Não é isso. O evangelho não é um anti-intelectualismo, não é um suicídio intelectual. Quando você pega todo o ensinamento bíblico, o Jó sofreu. Ele teve muitos joios na vida que ele teve que ir amarrando ali. E ele sempre discutiu com Deus, sempre reclamou com Deus num tom de misericórdia. É claro que Paulo está dizendo para nós nos alegrarmos das circunstâncias, não é pela circunstância da dificuldade que nos faz enfermar,
mas por saber que no meio da dificuldade, Deus tem andado conosco. Deus é aquele, como mestre, vai nos ensinando a amarrar direitinho o joio, com paciência, e colocar no lugar certo, que na hora adequada, é aquele fogo que nasce aqui. Só porque isso aconteceu, agora você vai ver. Eu comecei a faculdade no primeiro ano, não tinha nenhuma vontade de terminar, mas só pela dificuldade do trânsito, da mensalidade, das matérias, eu vou queimar toda essa dificuldade e vou sair lá na ponta e vou me formar. O joio também serve. O joio na mão de Deus é uma bênção para nós. O Senhor nos reúne para orar, não para que tenhamos uma varinha mágica, resolva todos os problemas, mas para que os campos envenenados da vida seja o combustível do entusiasmo da graça, para que possamos construir aquilo que o Senhor quer que construamos. Dar graças a Deus, conforme Paulo nos ensina no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, em todas as coisas, é louvar a Deus, porque Ele está caminhando conosco nas lutas. É claro que cada um tem a proporção do seu campo envenenado. É claro que cada um sabe a intensidade do amargor no paladar da alma, como o joio ou o campo que foi envenenado, mas a tua proporção de sofrimento, comparada com aquele que anda conosco, é ínfima. O Senhor é bom em todas as lutas, e Ele sabe nos conduzir em triunfo. Portanto, eu não sei o joio que tem envenenado a tua seara, mas o Senhor pode fazer desse joio o combustível para a sua vida, para a sua alegria, para a sua prosperidade, para a glória do Senhor. Jesus não ensinaria a amarrar o joio se Ele não servisse para começar a incendiar as nossas emoções, para que possamos andar com Ele e tenhamos um bom resultado para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude a orar, que o Senhor nos leve à oração, não para que os problemas sejam resolvidos como um passe de mágica, mas que eles sejam didáticos, e no didatismo do Senhor possamos ir amarrando os feixes, e no momento certo ele seja jogado no fogo do Senhor e se torne uma fogueira sagrada e nos dê disposição para viver. Vamos orar. Pai, nós não conseguimos interpretar, Pai, de uma forma adequada, quando as nossas lavouras elas são envenenadas. Senhor, nós queremos resolver tudo a ferro e fogo. Nós, Pai, até chegamos, Senhor, a blasfemar, Senhor, e nos perguntar, ou perguntar ao Senhor, de uma forma até prepotente, por que isso ou aquilo. Mas nós queremos que nessa noite que estamos reunidos para orar e aprender a orar, Senhor, como nós podemos usar esse joio como combustível da vida, como cada um de nós pode amarrar bem apertadinho com nós da graça as dificuldades que são as ervas daninhas, Senhor, que envenenam o nosso campo, a nossa plantação. Que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a queimar o joio da vida no combustível, como combustível, e que o fogo da graça nos dê motivação para enfrentar as provas da vida, para empreender, para aprender a Tua palavra, para participar dos cultos, para ser uma bênção no Teu reino, para que no trabalho, Senhor, nós possamos ter um combustível que nos mova a prosperar e trabalhar, para que na hora da enfermidade o Senhor nos ajude a depender do médico por excelência, que na hora da crise financeira o Senhor nos ajude a amarrar esses feixes, essas ervas daninhas, e nos dê capacidade de administrar os nossos bens, recursos, para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude a cuidar dos filhos, dos adolescentes, dos jovens, de nós mesmos, Pai. Ainda que pareça que a lavoura está contaminada, nós podemos com paciência ir recolhendo o joio, e quando precisarmos do fogo da graça, essa dificuldade que dá combustão, que o Senhor possa soprar com hálito santo, assim como nós sopramos, Senhor, para que o pavio que fumega, ele acenda de novo. Assopra, Senhor,
assopra com teu hálito, e que esse joio possa pegar fogo, Pai, um fogo do entusiasmo, um fogo da alegria, um fogo da prosperidade, um fogo da saúde, um fogo da participação, Senhor. Que os problemas da vida não nos tornem inertes, mas que a fogueira do céu, ela venha e nos acenda a alma. O joio também serve. É assim que nós cremos por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Ficar em pé, irmãos, cantarmos ao Senhor. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Não som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam
preparamos a mesa. Como um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Como um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Como um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Como um lugar de Conhecemos quem tu és, e reconhecemos quem tu és, e reconhecemos quem tu és, e Amém. Estamos terminando, mas vamos fazer uma última oração. Vamos orar pela Ló. A Ló está enfrentando um problema bastante difícil, problema oftalmológico, e nós vamos orar por ela. Pai, nós precisamos que a visão da Ló seja restaurada. A nossa vontade, Senhor, é que ela, de hoje para amanhã, tenha a visão totalmente restaurada, seja curada. Mas nós queremos pedir, Pai, que o Senhor possa conduzir a Ló, sua família, para que compreenda o que o Senhor quer ensiná-los, Pai, nesse momento em que ela está enfrentando esse problema nos olhos. Não só a família, Pai, mas que nós, enquanto igreja, possamos também compreender, Pai amado, algo do Senhor, Pai. Senhor, a Ló é importante aqui para nós. Nós precisamos, Senhor, do empenho dela nos ensinos, na EBD, na pregação da Tua palavra. Nós precisamos da Ló enquanto expressão de vida piedosa da sua família aqui. E pedimos que o Senhor a cure, Pai, mas que possamos aprender, Pai, algo em relação a esse problema que ela está vivendo, esse joio na vida dela, Pai. Que possamos, Senhor amado, junto com sua família e com ela mesma, compreender, Pai amado, qual é a Tua vontade soberana nesse momento de dificuldade. Que o Senhor possa nos conduzir, Pai, e no momento adequado, que para nós possa ser muito breve, Pai, ela seja restaurada para a glória do Senhor. Que possamos todos aprender, Pai, e no final celebrar a vitória da restauração da saúde da Ló. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos juntos possamos dizer amém. Deus abençoe, meus irmãos, muito obrigado. Amanhã estaremos de volta em nome de Jesus.